Olá, crianças! Vamos dar continuidade ao módulo de Geometria Espacial. Desta vez, falando sobre cone, um dos tópicos muito importante na prova do Enem. Sabendo que ele vem vinculado à pirâmide, essa aula de cone promete. Venham comigo. Enem, competência e habilidades. A competência de área 2, utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Observe que na habilidade 7, ele pede para identificar características de figuras planas ou espaciais. Na habilidade 8, resolver situação-problema que envolva conhecimentos geométricos de espaço e forma. Na habilidade 9, utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Então nós temos aí algumas imagens que referenciam o cone. Nós temos alguns cálices, observe que na geometria espacial, o cálice de forma cônica, o cálice de forma cilíndrica, o cálice de forma meia esférica. Nós temos também um funil, alguns objetos decorativos, como também outras ilustrações que podem aparecer através da natureza e da mão do homem. Nós temos aí um vulcão, cones, ou seja, todo esse tópico o Enem pode cobrar de uma maneira ou de outra, diretamente ou indiretamente na sua prova. Bem, crianças, nós vamos verificar agora como trabalhar com o tópico de cone mais voltado para o Enem. O que é que pode mais aparecer em relação à área, em relação ao seu volume, em relação à sua secção meridiana, o seu tronco de cone? Então, é através dessas informações que nós vamos verificar o que aconteceu no Enem desde 98 até esta data e o que poderá vir a acontecer, pois até o momento foram colocadas só algumas questões representativas de cone e, no máximo, um cálculo de volume que apareceu. Então, vamos recapitular toda essa base de cone, porque você já tem um conhecimento prévio de um determinado conteúdo que é de pirâmide, que é de prisma, ou seja, as aulas anteriores que nós falamos. Então vamos interligar essas aulas para com o tópico de cone agora, principalmente falando, porque é um dos tópicos mais importantes para a prova do Enem e alguns vestibulares tradicionais. Venham comigo. Definição de cone. Considere um plano alfa, um círculo de centro O e raio R contido em alfa e um ponto fora dele. Vejam a figura. Chamamos cone circular o sólido determinado pela reunião de todos os segmentos com uma extremidade em P e outra no círculo. Então observe que se unirmos o ponto P para todos os pontos do círculo que está contido em alfa, iremos obter o cone. Em seguida, teremos alguns elementos importantes no cone. Veja os elementos de um cone. O primeiro, o cone possui um vértice. Este vértice é o ponto externo ao plano alfa. Ele possui um eixo. Eixo é a reta definida pelo vértice e pelo centro do círculo que se encontra em alfa. Ele tem uma altura, que é a distância entre o vértice e o plano da base, e a geratriz, que são os segmentos com uma extremidade em V e a outra nos pontos da circunferência da base. Não podemos esquecer que a base é o círculo de centro O e raio, ou seja, a secção citadas acima. Esse círculo está contido no plano alfa. R é o raio da base. Classificação de um cone. O cone se classifica de duas formas. Agora, notem que a classificação depende do eixo. Os cones podem ser classificados pela posição da reta VO, ou seja, o eixo do cone em relação ao plano da base. Se a reta VO é oblíqua, ora, forma um ângulo diferente de 90 graus ao plano da base, temos o chamado cone circular oblíquo. Se a reta VO é perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano da base, temos um cone circular reto. Crianças, quando falamos do cone circular reto, nós não podemos deixar de mão
uma observação muito importante. Esse cone também é conhecido como cone de revolução. Vamos ver por quê? Vejam, o cone circular reto é também chamado de cone de revolução, pois é gerado pela rotação de um triângulo em torno de um eixo que contém um de seus catetos. Então, observando o giro que nós temos com o triângulo formado pela geratriz, pela altura e pelo raio, ao girar 360 graus, ele irá formar a superfície cônica junto com todos os pontos internos, formando o sólido cone. E aí nós temos uma situação importante, que é uma situação que nos fornece uma relação básica, onde g ao quadrado é igual a r ao quadrado mais a altura ao quadrado. Relação esta que vem de Pitágoras, onde formamos, na verdade, um triângulo retângulo, hipotenusa G, catetos H e R. Secção meridiana. Quando um cone é cortado por um plano, passando pelo diâmetro da base e pelo vértice V, podendo formar um ângulo igual a 90 graus, que é a chamada secção meridiana de forma triângulo isósceles. Ou diferente de 90 graus, que é a secção meridiana, será um triângulo qualquer. Lembrando que ela vai formar um ângulo de 90 ou diferente de 90 com a base do cone. Quando este cone possui uma secção meridiana, sendo um triângulo equilátero, nós teremos o chamado cone equilátero. Um cone será dito equilátero quando a geratriz for igual ao diâmetro da circunferência, ou seja, G igual a 2R. Crianças, vejam um detalhe. Nós poderemos formar a secção meridiana, onde ela pode ser um triângulo isósceles ou ela pode ser um triângulo qualquer. Quando ela for um triângulo isósceles equilátero, porque todo triângulo equilátero ele é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Quando isto acontecer, ou seja, quando G for igual a 2R, o cone recebe um nome especial, cone equilátero. No Enem, não vem se pedindo muito esta situação, mas em outros vestibulares tradicionais, principalmente em vestibulares militares, eles falam muito sobre cone equilátero, dando a informação apenas ou só da geratriz ou só do raio do círculo. E a partir daí ele vai pedir o volume, vai pedir a área, e o aluno tem que lembrar que quando um cone é dito equilátero, a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Vista essa observação, vamos dar prosseguimento à nossa aula, estudando agora área e volume. Siga. Áreas. Quando cortamos um cone lateralmente pela sua geratriz, podemos planificar o cone formando duas áreas. A área da superfície lateral, que é um setor circular, e a área da base, que é um círculo. A área da base é dada através de πr ao quadrado. Já a área lateral, que é a área do setor circular, é obtida através de uma regra de 3, onde nós teremos πrg. E a área total é a soma das duas áreas, a área da base mais a área lateral. E aí nós teremos πr, que multiplica g mais r. Observem que o volume de um cone é equivalente ao volume de uma pirâmide. Pelo princípio de Cavalieri, o cone e a pirâmide têm volumes iguais, quando possuem mesma altura e a mesma área nas secções feitas em alturas iguais. Notem que na figura nós temos o plano alfa e nele nós temos um cone e uma pirâmide. Traçamos um plano paralelo alfa 1, interceptando tanto o cone como a pirâmide e formando duas secções, um círculo menor e um triângulo menor. Esse círculo com esse triângulo menores também tem áreas iguais. E observe que também mesma altura, a galinha. Quando isso acontece, o volume do cone e o da pirâmide tem volumes iguais pelo princípio de Cavalieri. Como o volume de uma pirâmide é 1/3 do produto da área da base pela medida da altura, temos que o volume do cone vai ser igual à área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Dessa forma, nós observamos os cones semelhantes, aproveitando a mesma figura, pois nós temos um plano paralelo ao plano da base. Vejam que, neste caso, cortamos um cone em dois sólidos. Um é chamado de cone menor e o outro é chamado de tronco de cone. Tronco de cone é o sólido que fica
entre os dois planos, alfa e beta. O cone menor possui altura D e o cone maior possui altura H. E aí podemos relacionar, onde nós teremos a área da base maior está para a área da base menor, que é o B'. Assim como a altura do cone maior está para a altura do cone menor, elevado ao quadrado, pois estamos comparando uma dimensão com a outra bidimensão. Por isso que temos que elevar a unidimensionalidade ao quadrado. O volume, da mesma forma, só que vamos equiparar com a altura. Então, temos que elevar a altura ao cubo. Observem, o volume do cone maior está para o volume do cone menor, assim como a altura do cone maior está para a altura do cone menor elevado ao cubo. Quando relacionamos a área e o volume, temos que elevar a área ao cubo e o volume ao quadrado. Vejam, a área da base do cone maior está para a área da base do cone menor, elevado ao cubo, assim como o volume do cone maior está para o volume do cone menor ao quadrado. Algumas relações que são unidimensionais, nós podemos fazer diretamente com a razão de proporcionalidade única. A altura do cone maior está para a altura do cone menor, assim como o raio do cone maior está para o raio do cone menor, assim como a geratriz do cone maior está para a geratriz do cone menor. E um dos tópicos mais importantes nessa situação de cones semelhantes é o cálculo do volume do tronco, que o volume do tronco é dado através do volume do cone maior menos o volume do cone menor. Nesse caso, crianças, não podemos esquecer essa relação de volume do tronco, pois a prova do Enem foi uma das 4 questões que apareceram durante esse período que cobrou volume do cone, e aí foi calculado através do volume do tronco de cone. E o aluno tem que observar essa diferença, ok? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. A área lateral, a área total e o volume de um tronco de cone reto de bases paralelas, observe a figura. O Rzão é a medida do raio da base, o Rzinho é a medida do raio da secção, o G minúsculo é a medida da geratriz do tronco e o G maiúsculo é a medida da geratriz do cone. A área lateral do tronco é igual à área lateral do cone maior menos a área lateral do cone menor. Ou seja, de uma forma geral, a área lateral é dada através de π, que multiplica raio maior mais raio menor vezes G. A área total é a área lateral mais a área da base maior mais a área da base menor. De uma outra maneira, a área é igual a π, que multiplica raiozão vezes a geratriz mais o raiozão mais raio menor, que multiplica G mais o raio menor. E o volume do tronco, como nós já tínhamos falado, é o volume do cone maior menos o volume do cone menor. Como em vários vestibulares tradicionais pede, você pode utilizar a relação direta, que o volume do tronco do cone é π sobre 3 vezes H, que multiplica raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. E a partir daí, vamos só exercitar, para que você possa sentir como é a aplicabilidade do cone. Uma xícara de café tem a forma de um tronco de cone reto, conforme figura abaixo. Considerando que π é igual a 3, o volume máximo de líquido que ela pode conter é... Gente, observando a figura, nós podemos simplesmente construir um cone. Veja que nós temos o tronco. E a partir daí nós prolongamos as geratrizes. E precisamos encontrar a altura. O diâmetro vale 8. O diâmetro da base menor vale 4. A altura do tronco vale 6. E a altura do cone menor, criado pelo prolongamento das geratrizes laterais, nós temos x. E aí vamos fazer uma pequena regra de 3 para podermos encontrar o x, que é uma regra de semelhança de triângulos. A altura do menor, x, está para a altura do maior cone, x mais 6. Assim como o raio do menor está para o raio do maior. Nesse caso, utilizamos o diâmetro do menor está para o diâmetro do maior. 2x igual a x mais 6. X igual a 6. Encontrada essa altura, vamos calcular o volume máximo de xícara, que é dado justamente pelo volume do tronco, volume do cone maior menos o volume do cone menor. Ora, nós temos 1/3 vezes π vezes 4 ao quadrado vezes 6 mais 6. Observe que a altura do maior cone, 12, menos 1/3
vezes π, 2 ao quadrado, vezes 6. 6 é a altura do menor cone. 192 menos 24. Observe que o π vale 3, foi o que ele pediu na questão. Então, nesse caso, o volume 192 menos 24 equivale a 168. Note que o π não aparece porque ele já citou que o π vale 3. Então, nós temos como alternativa letra E. Então, crianças, só para finalizarmos a nossa aula, o aluno não pode esquecer de cone a sua área, o seu volume e o tronco de cone, dado pela diferença entre o volume maior e o volume menor. Na próxima aula, vamos ver um outro sólido geométrico muito importante, que é a nossa querida esfera. Para vocês, até a próxima aula. Tchau!